moda hoje é cuidar da saúde, seja com alimentação, atividades físicas ou com visitas a médicos de várias especialidades. Agora, o que muita gente tem deixado de lado e não tem se preocupado é com a saúde dos olhos. O glaucoma, por exemplo, é uma doença que pode cegar e esse é o tema de hoje. Você vai saber o que é e como prevenir essa doença que atinge cada vez mais pessoas em todo o mundo. O NT Repórter começa agora. Ele chega de forma imperceptível, silencioso, quase como um ladrão na madrugada. O glaucoma é uma doença que atinge a visão, mas quem o adquire nem se dá conta que ao redor, aos poucos, tudo vai ficando mais escuro. Com o passar do tempo, tarefas banais, como subir um degrau, por exemplo, pode se tornar algo perigoso. O glaucoma é hoje a maior causa de cegueira irreversível do mundo, sobretudo entre as pessoas mais idosas. No entanto, a perda de visão provocada pelo glaucoma é evitável se você procurar tratamento ainda no início do seu desenvolvimento. O grande problema é identificar os sintomas. O glaucoma é uma doença silenciosa, assintomática na maior parte das vezes. É como se a gente estivesse trabalhando, a população está mais acostumada ao câncer de próstata. Por que a pessoa depois dos 40 anos vai fazer o PSA e o toque retal? Para tentar diagnosticar antes. Por quê? Porque não tem sintoma. Quando vem o sintoma no câncer de próstata, a pessoa já está, às vezes, com metástase e irreversível. Então, o glaucoma também é uma doença silenciosa. Então, o que a sociedade de oftalmologia sugere? Que sempre que você vá ao oftalmologista, uma vez por ano, às vezes mais jovem, de 2 vezes por ano, que ela meça a pressão para estar fazendo essa busca. Existe um tipo de glaucoma que a gente não comentou, que é um glaucoma mais infantil, congênito. Então a pessoa nasce glaucoma congênito. Ele tem uma outra característica, o olho cresce porque ainda está em formação a criança. Esse é um glaucoma bem grave, mas é fácil de diagnosticar. Por quê? Porque a criança começa a ter um aumento do globo ocular, muito lacrimejamento. Então é mais fácil da mãe identificar que está tendo alguma alteração e trazer. Diferente do glaucoma, que é o comum. Estima-se que mais de 2 milhões de americanos têm o glaucoma, mas apenas metade deles sabe que tem a doença. Já aqui no Brasil, grande parte da população nem sabe o que é isso. Você sabe o que é glaucoma? Não. Alguma coisa no sangue. Não faço nem ideia. Boa pergunta. Do sangue? Cabeça? Não sei. É alguma coisa da visão. Alguma doença seria? Alguma coisa em coma? Sei lá. Glaucoma, você sabe o que é glaucoma? É alguma coisa relacionada à vista. Não tem ideia de onde vem, o que causa? É causado talvez pela diabetes. Eu acho que é aquela esponjinha no olho. Uma esponjinha no olho? Deve ser, né? Doença. Da onde? Pulmão. Problema hospitalar, é isso? Não sei, nossa. Não faço ideia. Não. Você sabe por acaso o que é glaucoma? Eu não. Ai, agora fugiu. Foi difícil encontrar alguém que conhecesse essa doença que está mais presente do que a gente imagina. Mas existem aqueles que procuram orientação e se previnem. É uma doença no olho. O que causa o glaucoma? Cegueira. E da onde que vem essa doença? Eu creio que seja depressão ocular. Eu creio. O senhor está muito bem informado, viu? Passei pela médica, né? Esses dias, então. Então o senhor já costuma passar no médico, já cuida? Rotina. Glaucoma, ele é considerado uma neuropatia, tá? Ou seja, é uma doença do nervo, tá? Só que esse nervo está no olho, então a gente considera como uma doença dos olhos. Mas é um problema no nervo. O nervo, os neurônios, eles começam a morrer. E com isso a gente começa a ter uma perda de campo visual. Então a definição do glaucoma é uma neuropatia que leva a uma perda de campo visual. A tríade principal para o glaucoma, ela consiste de uma pressão aumentada,
um nervo óptico com uma escavação aumentada e perda de campo visual. Se o paciente só tiver pressão aumentada, mas ele não tiver nenhuma dessas outras coisas, ela somente é considerada como um hipertenso ocular, não glaucoma. Precisa baixar essa pressão? Não necessariamente. O hipertenso ocular necessariamente é um hipertenso arterial? Também não. Ele não tem a relação com a pressão arterial sistêmica. E quais os tipos de glaucoma? Você falou que tem mais Existem de um. diversos glaucomas, tá? Alguns exemplos para vocês. Glaucoma traumático, o glaucoma pigmentar, o glaucoma pseudesfoliativo, o glaucoma facomórfico, facolítico. Mas para o entendimento geral, a gente busca dois tipos de glaucoma. O glaucoma de ângulo fechado, onde quando fecha-se o ângulo, a pressão sobe muito rápido e aí o paciente vai ter dor. Então é por isso que a gente sempre está ouvindo falar, eu estou com dor, será que é glaucoma? Mas são casos poucos, casos mais incomuns do glaucoma de ângulo fechado. E 80% dos casos são glaucomas de ângulo aberto. Esse glaucoma não traz dor, é uma pressão que vai subindo gradativamente e vai levando a essa lesão do nervo óptico. Há quem não consiga nem mesmo imaginar como seria viver com os 582 mil brasileiros que não conseguem enxergar. Pela importância que damos ao sentido da visão, o que se deduz é que os olhos recebem o devido cuidado. Mas segundo uma pesquisa do Ibope encomendada pela Sociedade Brasileira do Glaucoma, 1/3 dos brasileiros com mais de 16 anos nunca foi a oftalmologista. Mas existe uma idade mais propícia à doença. Eu diria que acima dos 40 anos. É importante essa medida da pressão? Sempre. 35 anos, 30 anos, 20 anos, mas acima dos 40 anos é mais tendencioso a você ter o glaucoma, então a gente tem que ficar mais alerta. Outros fatores, como de onde a pessoa é, os argentinos, os asiáticos têm mais tendência a ter, por conta da constituição do globo ocular, no caso dos asiáticos, e no caso dos argentinos, mas por conta de como o glaucoma é uma doença genética, provavelmente a linhagem das pessoas típicas da Argentina tem uma tendência maior a ter o glaucoma. Ele pode ser hereditário, então? Ele, na maioria das vezes, tá? Então, se você tem um pai, uma mãe que tenha glaucoma, você tem que ficar mais preocupado. Se você não tem ninguém na família com glaucoma, você também pode vir a ter. Mas quando você tem essa história familiar, há uma grande chance de você também ter. Então, a gente tem que ficar mais atento. O glaucoma atinge hoje 2% dos brasileiros, cerca de 1 milhão de pessoas. Esse número pode dobrar após os 40 anos e a triplicar após os 70. O glaucoma já provocou a cegueira em 7 milhões de pessoas em todo o mundo. Atualmente, 120 milhões de pessoas têm a doença. E esse é o caso da dona Elze, que foi diagnosticada há 12 anos, e a gente vai conhecer agora essa história. Essa é a dona Elze, dona de casa em Botucatu, no interior de São Paulo. É casada há décadas e cuidada pela filha mais nova. Meio tímida, mulher que, como todas, quase hesitou em falar a idade. Fala baixinho pra gente. 74. 74 anos. A mãe da dona Elze foi a primeira da família a ser diagnosticada com glaucoma. Nenhum deles, até então, tinha ideia do que seria essa doença. Eu me perguntava a mim mesmo, o que significa isso, né? O glaucoma e tal. Inclusive em São Paulo mesmo. Eu já passei vários oftalmos lá. E eu perguntava, eu tô com... Aí eu perguntava, né? E eu tô com glaucoma. Um dos médicos falou para mim, não existe essa doença. Nossa, até um médico não sabia. O próprio médico, um médico japonês de São Paulo. Depois de sua mãe, foi a vez de um irmão adquirir a doença.
Devido à falta de atendimento em tempo hábil, ele perdeu a visão completamente. Sua irmã, que foi diagnosticada em seguida, chegou a fazer uma cirurgia, mas hoje enxerga apenas vultos. Já a dona Elze, com medo de contrair essa doença, frequentava regularmente o oftalmologista na cidade de São Paulo e o diagnóstico era sempre negativo. Após algum tempo, já em Botucatu, com exames mais detalhados, ela se assustou ao saber que possuía sim o glaucoma e que já estava em um grau mais avançado. A senhora sentia assim que estava perdendo a visão? Não. Não sentia nada? Não sentia nada. Não tinha dificuldade, porque eles falam que é mais nas laterais que vai perdendo, né? O campo de visão. Sim. E a senhora não percebeu diferença nenhuma? Não. Quando eu passei no hospital, optaram logo para uma cirurgia. Então a senhora já fez uma cirurgia? Sim, Já. isso aqui. Quando eu operei, a pressão estava altíssima. Foi aí que eles falaram, você vai para São Paulo, você perde o olho. Disseram que a pressão do olho da senhora estava bem alta. Quanto que estava? Estava 27, né? 27. Não, quando eu operei, né? 27. Agora, o ultimamente... normal é até 20 eles falam que tá alto, né? Tá alto. Então a senhora estava acima ainda do... Não, 17 já tá alta. A senhora consegue ver ainda alguma coisa? Eu consigo ver, assim, só agora para ler, só com letras grandes. Tá, para leitura é mais difícil. Para Agora, fazer atividades assim na casa, por exemplo, mudou um pouco a rotina da senhora? Não. Ainda tá normal, a Tá. senhora consegue desenvolver suas atividades. Sim. Não precisa ter uma pessoa te acompanhando, assim você Não. consegue se virar ainda sozinha. Não. Agora, dona Elze, a senhora com todo esse histórico na família, você fala para os seus filhos também se prevenirem, irem para o médico? Sim. E tudo de 6 em 6 meses eles passam. Nenhum apresenta sintoma? Não. A dona Elze diz que se sente muito ansiosa. Ela chega a passar mal quando vai ao médico com receio de ter que fazer uma nova cirurgia. Mesmo se cuidando, a senhora tem medo de perder a visão, vendo o histórico da sua família? Muito mesmo. É muito difícil. Então, eu fico, às vezes, eu perco o sono à noite e com medo, né, de acordar e não estar enxergando. Isso aí me abate muito. Mas a senhora tá forte aí, tá fazendo os tratamentos, tá se cuidando. Sim, estou, graças a Deus. Não pode se deixar bater, né? Tem que lutar. Não, se tem o que fazer, vamos então lutar para não... Sim. Eu não... Eu sou uma pessoa assim, as meninas sabem. Eu não me entrego facilmente. E tenho muito apoio da família, sabe? Todos eles me dão muita força. A dona Elze, por enquanto, tem utilizado 3 tipos de colírios. Esse é um dos métodos mais usados no tratamento do glaucoma. Mas antes de tratar, é necessário fazer diversos exames para identificar qual tipo da doença e qual estágio em que ela está. O Dr. Fábio vai explicar pra gente agora como que funciona o exame para identificar o glaucoma, como mede a pressão do olho, né, doutor? A Flávia, nossa outra apresentadora aqui, vai ser a nossa cobaia hoje. Tá com medo, Flávia? Um pouquinho, May, mas ele falou já que é tranquilo. Tranquilo. Vamos lá, doutor Fábio, como que é esse exame? Como que é o procedimento? Através desse aparelho, que é a lâmpada de fenda, a gente vai olhar as estruturas dos olhos, olhar o nervo óptico, olhar o fundo do olho para avaliar se essa pessoa tem uma suspeita de glaucoma. Mas o exame mais importante na triagem do glaucoma é o exame da pressão dos olhos, que a gente chama de tonometria. Então, com o paciente, é um exame fácil, um exame tranquilo,
A gente pinga um colírio no olho do paciente, que é um colírio anestésico, ele não dilata a vista, não atrapalha, mas ele dá uma leve ardidinha só quando pinga, né, Flávia? A Flávia tá com medo. Mas é tranquilo, depois a Flávia vai contar pra vocês. Então a gente já estilou o colírio. Arde um pouquinho, né? Isso. Tem que aguardar quanto tempo, mais ou menos, o colírio? O colírio? Eu vou chorar 30 segundos. 30 segundos, bem rapidinho. Segundos. E o efeito passa também em 5 minutos. Flávia, pode olhar aqui na minha orelha. Isso. Então, inicialmente eu estou olhando as estruturas dos olhos, a gente dá uma olhada para ver se tem algum sinal de glaucoma, como algum pigmento, algumas... Ele deixa pigmento, então, o glaucoma? Em alguns casos, né, o glaucoma pigmentar que a gente chama, ele deixa pigmento. Então a gente acaba olhando a estrutura global dos olhos. E aí a gente vai medir a pressão, tá? A pressão é super tranquilo como vocês vão notar. A gente usa essa luz, algumas vezes a gente usa essa luz azul, que ela deixa mais claramente qual a pressão. Isso. Olha retinho. Perfeito. Já foi? Já. Tranquilo, Flávia? Tranquilo, eu tava com mais medo aqui. É sempre assim, a gente acaba ficando com mais medo do que de fato. Olha aqui, isso. Perfeito. Depois que a gente mede a pressão, que no caso dela está em 14, o normal é de 10 a 20, na maioria dos casos, a gente faz também um exame para avaliar o fundo do olho. O glaucoma estaria com quanto, mais ou menos, na pressão? Então, 10 a 20 é normal. Acima de 20, a gente já fica mais preocupado só por conta da pressão. Isso tem outros fatores que dependem. A idade, se tem pessoas na família que tem glaucoma, se a espessura da córnea dela é normal ou não é normal. Mas em pessoas que tem tudo normal, é essa variação, tá? Quando a pessoa tem glaucoma, a gente faz mais 2 exames. Então, um exame a gente vê o ângulo, se ela tem um olho que é um ângulo aberto ou um ângulo fechado, e também a gente avalia o nervo óptico para ver se ele tem um padrão de glaucoma ou não. Que é o exame da paquimetria. Esse exame, ele mede a espessura da córnea. Por quê? Quando a gente faz o exame do glaucoma com o tonômetro de Goldman, ele subentende que a sua córnea tem uma espessura normal, de mais ou menos 550. Se ela tiver uma córnea mais grossa, lá para 600, toda vez que eu apertar ali para medir a pressão, ele vai superestimar. Então ele vai me mostrar que tem 20, mas na verdade ela deve ter um 18, 17. A gente tem uma tabela que faz essa correção. Em contrapartida, se ela tiver uma córnea muito fina, ele vai me mostrar, por exemplo, 18, mas não é 18, deve ser 21. 20, 21, então a gente tem que ficar. Então, córneas mais finas têm uma tendência maior a ter glaucoma. O exame também é super tranquilo. Olha lá pra frente, a gente já utiliza o anestésico. Esse mostra faz o quê? A espessura da córnea. Ó. Então a gente até acaba tocando no olho dela, mas ela não sente. Perfeito. Então a espessura do olho dela é 575, ou seja, até um pouquinho mais alta do que a média. Ela fica tranquila que ela tem até uma proteção para ter o glaucoma. E a gente acaba medindo. Só porque ela já está aqui, a gente já vai fazer no outro olho também. Deixa eu só zerar aqui. Pra gente que tá olhando, parece que vai furar o olho, né? Ah, mas que legal falar isso agora, né, Flávia? É, muito amiga, e nesse olho... E nesse olho 555. Então ela tem uma córnea padrão, tudo normal. A gente fez os exames da tonometria, o exame do fundo do olho, o exame da gonioscopia, que a gente vê se é aberto ou fechado. O glaucoma de ângulo fechado tem uma outra característica, mas o principal glaucoma que todo mundo comenta é o glaucoma de ângulo aberto. E a espessura da córnea. Caso ela fosse mais velha, tivesse algum desses componentes
apresentando uma suspeita, a gente faria outros exames para identificar. Até aqui eu consigo ver minhas mãos, mas o ser humano sempre usa a visão central. Então, se eu perdi e eu só consigo ver até aqui, no dia a dia eu também não estou percebendo. Por quê? Porque ainda está muito periférico. Quando que o paciente percebe? Quando o campo de visão já está mais tubular. Aí ele percebe. Por quê? Porque ele olha assim, ele já não consegue ver as pessoas do seu lado. Então o paciente do glaucoma, por mais que às vezes ele tenha uma visão de 100% central, ele tem que ficar fazendo assim. Por quê? Porque ele não tem essa periferia que a gente faz assim, a gente consegue atuar mais facilmente. Então ele tem que ficar... E aí ele nos procura. Nesse momento, já está muito complicada a vida dele, já está muito debilitada. Por quê? Porque ele tem um campo de visão muito estreito. Então quando a gente consegue... Só aparece a lesão do glaucoma quando a gente já teve perda de 30% das camadas de fibras nervosas, ou seja, dos neurônios do fundo do olho. Por isso a importância de tentar diagnosticar o glaucoma fazer exame de rotina, né? Dar uma olhadinha. O glaucoma é uma doença crônica que dura toda a vida e é necessário que o paciente fique em observação e faça tratamentos contínuos para manter controlada a pressão intraocular e assim evitar a perda da visão. Quanto mais rápido se descobrir e tratar a doença, menor será a perda. O glaucoma pode ser tratado com colírios, comprimidos ou ainda em alguns casos pode ser necessária a intervenção cirúrgica. O glaucoma, a partir do momento que a pessoa diagnosticou, ela vai fazer o tratamento, não tem como regredir, né? É a partir dali. Todo paciente que teve, por exemplo, 10% de visão, de campo visual periférico perdido, esses 10% ele vai acompanhar para o resto da vida. Então, essa é a importância de a gente diagnosticar o mais rápido possível o glaucoma e começar o tratamento. Tudo aquilo que o paciente perdeu, ele não recupera mais. O que a gente faz é, daí para frente, continuar a tratar para ele não perder mais. E tem alguma possibilidade de você ter glaucoma em um olho só ou não? Sim. Sim. Por exemplo, um paciente que teve um trauma no olho, ele adquire um glaucoma traumático, glaucoma pigmentar, um glaucoma pseudosfoliativo. Então existe essa possibilidade de diferentes tipos. Agora, o mais comum, que é o glaucoma de ângulo aberto, ele costuma ser bilateral. Então, muitas vezes, ele tem mais num olho do que no outro, mas ele provavelmente vai ter nos dois. O mais comum é que o paciente tenha nos dois. E hoje o tratamento inicial para isso são colírios. Então a gente usa colírios. Onde a gente consegue atuar, a medicina ainda precisa avançar um pouco na questão do glaucoma, mas hoje o único lugar que a gente consegue, a única variável que a gente consegue atuar é na pressão. Então, o que a gente faz? A gente usa colírios hipotensores, que diminuem a pressão dos olhos. É importante colocar que a pressão dos olhos ela não tem uma relação direta com a pressão do corpo. Então, o fato da pessoa ser hipertensa não quer dizer que ela tenha um aumento da pressão dos olhos. E a gente vai diminuindo isso. Qual que é o ideal? É que volte na casa de 10 a 20, que é uma pressão normal. Mas muitas vezes existem, por exemplo, o glaucoma de pressão normal. Olha como é que começa a dificultar. Nossa. Então, a pessoa tem a pressão normal, entre 10 e 20, mas está tendo perda de campo. O que a gente faz? A gente dá a droga para baixar mais essa pressão. Tá? Então hoje, infelizmente, o único jeito de a gente controlar o glaucoma é através. Talvez no futuro a gente tenha drogas neuromoduladoras que protejam, neuroprotetoras, que protejam o neurônio, que é o que ele realmente perde. Mas como a gente não tem isso, a gente tenta baixar a pressão. Tá, doutor, eu usei um colírio, minha pressão ainda está evoluindo glaucoma, 2, 3, acabou os colírios que eu tenho que usar e a pressão ainda está indo. Aí a gente vai para a cirurgia. Como é cirurgia? Como é que é essa cirurgia? Cirurgia, a gente faz uma válvula entre a parte interna do olho e abaixo da nossa conjuntiva. Então não é para fora do olho, mas a gente faz uma comunicação para que sempre que a pressão aumente nos olhos, haja um escape. É como se fosse uma válvula de escape. Então a gente faz essa cirurgia e toda vez que a pressão vai chegando, por exemplo, a 15, começa a drenar nesse buraquinho. Então ela volta para ficar aí 12, 11, 13, tranquilo. Só que a cirurgia, ela pode ter uma falência, quer seja imediata, quer seja médio, quer seja a longo prazo. Então às vezes há uma cicatrização mais forte dessa cirurgia e aí para de ter essa válvula. A pressão volta a subir. Por isso, a gente sempre vai para a cirurgia em últimos casos.
consulte com regularidade o oftalmologista. O diagnóstico precoce do glaucoma é fundamental para o controle da doença. Não se descuide durante o tratamento. Muitas pessoas deixam de seguir as recomendações do médico, primeiro pela ausência de sintomas, depois porque os medicamentos são muito caros. Esse descuido pode ter graves consequências, então fique atento.